Boa noite, maravilhosas! Sejam todas muito bem-vindas a mais um Emagreça Corpo e Mente. Sejam todas muito bem-vindas. Sou Ana Paula Carvalho, sou nutricionista, sou nutri e terapeuta comportamental. E hoje nós vamos, olha só que interessante, nós vamos falar aqui no Emagreça Corpo e Mente. Estamos aqui no Emagreça Corpo e Mente, que é um encontro, um momento onde eu te ajudo a emagrecer 10 quilos depois dos seus 40 anos, de maneira que você consiga permanecer magra aí comendo tudo que você gosta, tá? Para quem não me conhece, eu sou Ana Paula, sou nutri, sou terapeuta comportamental. Na aula de hoje eu vou te ajudar a entender como que você vai desinchar a sua barriga rápido aí depois dos seus 40 anos, comendo exatamente o que você gosta, tá? Sejam todas muito bem-vindas. Virgínia, boa noite. Todas maravilhosas, sejam muito bem-vindas aí. Vamos falar sobre esse tema, tá? Então, olha só, o que não é, né? Quando a gente fala muito sobre essa questão do inchaço na barriga, né? O que acontece em relação a essa questão do inchaço? A mulher que tem muito inchaço na barriga, ela acaba consumindo aí muitos chás de maneira aleatória para tentar diminuir esses sintomas aí do inchaço, né? Barriga inchada, distensão abdominal, se sente mal, né? Fica ali com um incômodo muito grande, acaba consumindo vários tipos de chás, né? Alguns podem até ajudar, outros não. Alguns chás você vai utilizar achando que vai ajudar nesse processo, mas nem sempre todos os chás vão ser benéficos aí para esse processo do desinchar a barriga, tá? E aí, olha só que importante, né? Existem estratégias interessantes para a gente falar sobre essa questão de desinchar, que é o seguinte. Vamos fazer o seguinte, quais são as estratégias, né? Quando a gente pensa em inchaço da barriga, obviamente, como a gente está falando aí de corpo físico, né? A maior parte das mulheres vai falar, vou evitar alguns alimentos, vou tomar alguns chás, mas não pensa que o problema às vezes é muito mais amplo, né? Às vezes a mulher está precisando ajustar a forma de pensar em relação à alimentação, muito mais do que só ficar focando ali nos alimentos que vai consumir para poder ajudar nesse processo como um todo, né? Vamos lá, né? Desinchar a barriga é perder peso? Será que desinchar a barriga é perder peso? Olha só que interessante. Vamos entender que quando a gente fala assim desse processo de estar com a barriga muito inchada, desse processo aí, o que acaba acontecendo? Quando a gente pensa no processo de emagrecimento como um todo, é importante considerar o seguinte, né? Existem ali as fases do emagrecimento. E, obviamente, para você conseguir chegar no seu resultado de emagrecer 10 quilos, permanecer magra e comendo de tudo, você vai precisar desinchar o seu corpo de uma forma geral. Mas quando a gente fala dessa questão do inchaço, né? Retenção, inchaço, essa coisa toda, isso acaba acontecendo no corpo como um todo, não somente ali na barriga especificamente, quando é ali uma questão de excesso, né? De retenção de líquidos como um todo, isso acaba acontecendo no corpo de uma forma geral, não ali somente na barriga. E aí a gente tem que entender o seguinte: o que realmente é esse inchaço na barriga, né? O que vai causar ali esse inchaço na barriga? E aí a gente precisa entender o seguinte: eu como nutri, lá no meu consultório, até no Balanceadamente, às vezes, quando eu pergunto a questão do inchaço da barriga, eu sempre recebo assim duas respostas muito específicas. E aí eu preciso entender, na verdade, o que de fato a minha maravilhosa que está ali comigo está sentindo. Então pensa o seguinte: muitas vezes a mulher, ela está com má digestão, consome os alimentos e se sente mal, come qualquer coisinha já fica com azia, ou já fica arrotando, com aquela sensação até mesmo de refluxo, sabe? Quando o alimento meio que tem aquela sensação de que o alimento está voltando. Então, muitas vezes a mulher tem esse inchaço na barriga e sente essa má digestão, essa dificuldade de digerir os alimentos, esse azia, arroto, refluxo, tudo isso, porque na verdade
ela tá ali precisando melhorar esse processo gástrico, né? O estômago dela precisa ali de um reforço adicional justamente para potencializar esse resultado, que a digestão ela não está acontecendo de forma efetiva, né? Isso é uma das formas, porque a maioria das mulheres, quando a gente fala em inchaço na barriga, pode ser nessa parte aqui de cima, né, gástrica, pode ser alguma questão envolvendo ali o melhor funcionamento do estômago, ou pode ser também algo a nível intestinal, um pouco mais embaixo. Então eu, Ana, sempre que eu estou em consultório, eu sempre pergunto, né? Ah, tá com a barriga inchada? Mas me fale exatamente quais são os sintomas que você está tendo, né? Porque se a mulher está com a barriga inchada, está com má digestão, com azia, com aquela sensação de que está, né, voltando ali o alimento, come qualquer coisinha já não cai bem. É algo que a gente precisa avaliar do ponto de vista gástrico, né? Do ponto de vista aqui do estômago. Mas tem algumas mulheres que falam assim: Ana, olha, eu sinto na verdade um inchaço da barriga, mas é o meu intestino que está preso. Na verdade é mais aqui nessa região da pochete, um inchaço muito grande, uma dificuldade, por exemplo, de ir ao banheiro, muitos gases. E aí quando a gente fala, a mulher relata esses tipos de sintoma, né? Quando a maravilhosa relata esses tipos de sintoma, de inchaço na barriga, de muitos gases, de dificuldade às vezes, olha só, de eliminação desses gases, aí a gente também está falando de uma outra via, que é a intestinal. Então, sempre quando a mulher, né, a maravilhosa fala para mim que tá com a barriga inchada, eu sempre tento pesquisar e entender quais são os sintomas que essa mulher está sentindo para que eu consiga dar a orientação correta, né? Porque se for esse primeiro caso de má digestão, a barriga, essa parte aqui de cima da barriga tá bem inchadinha, não consegue digerir os alimentos, aí a gente faz uma coisa. E quando for mais essa parte do intestino preso, tá com muitos gases, não tá conseguindo eliminar ali as fezes de uma maneira adequada, faz esforço na hora de ir ao banheiro, aí a gente vai por um outro caminho, né? Então é importante entender esses sinais. Até aqui, entendemos direitinho? Vocês estão entendendo essa parte aí que a gente está mencionando? Como que tá? Eu sou de Itatiba, São Paulo. Manda um alô aqui, eu sou sua fã. Nilza, tudo bem, Nilza? Seja bem-vinda aqui a mais um Emagreça Corpo e Mente, a todas vocês também. Quem tá me seguindo aqui pela primeira vez, quem tá acompanhando o Emagreça Corpo e Mente pela primeira vez, coloca aqui quem tá assistindo pela primeira vez, que eu quero saber quem são as maravilhosas, as novas maravilhosas, para dar aí uma boa noite aí para vocês, tá? E aí, olha só que interessante, né? Quando a gente fala essa questão desse inchaço da barriga, quando a gente fala essa questão assim da má digestão, ou até mesmo quando a gente está falando de um intestino muito preso, uma mulher que tem muitos sintomas de gases, nossa, não consegue nem evacuar direito, quando vai faz muita força. Tudo isso, maravilhosa, tem a ver com o padrão de alimentação que a mulher vai ter ao longo da sua vida, o padrão de alimentação que a mulher vai conduzir. Muitas vezes, o tipo de alimentação que você leva, comidinha de pacotinho, molho de tomate, maionese, compra biscoito creme crack, às vezes compra pão integral que não é de boa qualidade, compra, por exemplo, iogurte desses de morango, cheio de adoçante, usa adoçante artificial, sacarina, ciclamato. Tudo isso vai desequilibrando o seu corpo, tudo isso vai deixando o seu corpo fora do estado natural dele, né? De saúde ali natural que acaba acontecendo. Então o fato de estar utilizando muitos alimentos processados ou muitos alimentos que têm condimento, né? Pode ser até um produto integral, mas tem ali muito aditivo, muito conservante. Pode até estar utilizando, por exemplo, um iogurte caro, né? Aí você gasta dinheiro comprando algum iogurte mais caro e tal. Ai não, mas esse aqui é de uma marca conhecida, esse aqui é de uma marca boa. E aí você vai lá e investe o seu dinheiro. Mas nem sempre esses produtos realmente são de boa qualidade. E o que acaba acontecendo é que a maior parte das vezes você vai estar investindo seu dinheiro e tem vários produtos que parecem que são saudáveis, mas quando você compra, tá cheio de aditivo, né? O que é aditivo? São substâncias que a indústria utiliza, né? Coloca dentro dos alimentos, né? Justamente para aumentar o tempo de prateleira, para durar mais,
ou para ter um sabor mais agradável, ou para poder, olha só, conservar esse alimento por mais tempo. Então a indústria utiliza aditivos com esse objetivo, né? Só que nem todos são regulamentados aí pela vigilância, mas só que nem todos vão ajudar no processo do emagrecimento, porque eles deixam o corpo mais pesado. E o que isso, Ana, tem a ver com inchaço? O que isso, Ana, tem a ver com o processo de emagrecimento? Aí eu digo que tem tudo a ver com o processo de emagrecimento. Por quê? Porque quando você está sentindo esse inchaço da barriga, quando você está sentindo que a barriga ela tá muito inchada de uma forma geral, significa que esse processo de alimentação que você está tendo, toda essa questão da alimentação, de estar consumindo muitos aditivos, de estar utilizando, por exemplo, produtos com muito conservante, de estar comendo fora de casa, e aí você nem sabe, na verdade, o que estão utilizando ali no preparo dos alimentos. Às vezes você está comendo muito requeijão, está colocando muito mate industrializado no seu dia a dia. E isso dificulta cada vez mais aí o fato de você chegar no seu resultado de emagrecer e permanecer magra. Por quê? Porque esses alimentos, eles acabam desequilibrando o seu corpo, aumentando a quantidade de toxinas, deixando o seu corpo mais inchado, deixando, olha só, a sua barriga cada vez mais inchada, aumentando aqueles sintomas, né, de barriga inchada, dificuldade ali de processar os alimentos, porque o seu corpo ele está em desequilíbrio, né? E aí, olha só que interessante, tem aí algumas questões que você precisa também alinhar no seu dia a dia, porque sem esses detalhes básicos, fundamentais, você não vai conseguir dar o próximo passo, né? Por exemplo, pensar que tem alimentos até saudáveis que você deve utilizar. Então, olha só, você mulher que está me escutando agora, tem 40 anos ou mais e quer eliminar 10 quilos aí, permanecer magra comendo de tudo, você tem que entender que para você poder desinchar a sua barriga, se sentir cada vez mais leve, desinflamar, desintoxicar o seu corpo, conseguir emagrecer da maneira como você quer, da maneira como você deseja, você precisa a partir de agora ter uma atenção especial para os alimentos que você está colocando aí no seu prato. Muitos alimentos saudáveis, se eles não forem preparados da maneira adequada, eles podem deixar a barriga mais inchada, eles podem dificultar ainda mais, olha só, essa questão vai piorar essa sensação de inchaço da barriga. Então esses alimentos, ainda que sejam saudáveis, se eles não forem preparados da forma correta, significa que sim, você vai ficar com a barriga inchada, sim, você pode ficar, por exemplo, com o intestino preso, má digestão e tudo isso, tá? Então olha só que coisa mais interessante, né? Eu vou mencionar aqui para você alguns pontos que são importantes, tá? Quando a gente fala em alimentos, né? Por exemplo, por que é importante, então, você conseguir desinchar a sua barriga para conseguir emagrecer? Vamos entender que o processo do emagrecimento ele é feito ali, né? Separado por fases. Então, entenda, nesse primeiro momento, seu corpo ele está totalmente em desequilíbrio, né? Não é porque você quer. Você está com barriga inchada, gases, azia, intestino preso, está com dificuldade de dormir, muitas vezes está ansiosa. E aí, nesse início do processo do emagrecimento, é o momento onde nós vamos reequilibrar todo o seu corpo. Então, nessa primeira fase do emagrecimento, o seu objetivo é reequilibrar o seu corpo, né? Deixar o corpo mais leve, desinflamar, desinchar, desintoxicar, né? Depois você vai acelerando os seus resultados. Claro que a mulherada já começa a perder peso, a eliminar aí gordura corporal logo na primeira fase, né? E é esse o objetivo, já perder ali peso já na primeira fase do emagrecimento. Mas o que acaba acontecendo? Quando você aprende a desinchar o corpo da forma certa, você acaba deixando o seu corpo mais leve, você potencializa os seus resultados nessa primeira fase do emagrecimento. Você consegue, olha só, perceber com a barriga menos inchada que as roupas estão caindo com um caimento melhor. Você acaba observando que, na verdade, você se sente mais leve, mais confortável, não fica sentindo que precisa apertar, por exemplo, ai, a barriga tá apertada, vou ter que abrir aqui a calça.
isso não fica te incomodando, você acaba tendo mais bem-estar. Por isso que é importante você saber as estratégias certas para conseguir desinchar a barriga e assim chegar a dar mais alguns passos para emagrecer depois dos 40 e permanecer magra aí comendo de tudo, tá? Isso é muito importante para você. Então entenda uma coisa, tem alimentos saudáveis, né? Aqueles alimentos mais processados, eles podem inchar sim a barriga, mas existem outros alimentos, por exemplo, que são alimentos saudáveis que você deve botar no seu dia a dia, mas que de alguma forma você precisa saber prepará-los, porque senão você não vai conseguir desinchar aí no seu dia a dia, tá? Se você decidir continuar com a sua barriga inchada, o que vai acontecer? O que acontece é que você não vai ter os resultados que você espera e não vai conseguir emagrecer e permanecer magra aí comendo de tudo, tá bom? Isso aconteceu, por exemplo, com a Sandra, né? Ela já tinha tentado várias vezes aí, minha aluna do Balanceadamente, colocava cinta, se sentia mal, má digestão, até dormir era difícil para Sandra. E aí depois que ela inseriu todos esses itens no dia a dia dela, tudo acabou melhorando aí no dia a dia, né? Então olha só que interessante, vamos falar sobre essa questão da forma como você precisa desinchar. A maioria das mulheres vai falar assim, Ana, eu quero desinchar a barriga, mas eu vou, por exemplo, tomar chá. Chá, por exemplo, chás aleatórios, chá de hibisco. Aí eu vou misturar vários chás aqui e vou ver no que dá para desinchar a barriga. Sendo que, na verdade, quando a gente está colocando algum tipo de chá, você está usando algum chá que, na verdade, não vai, vamos dizer assim, você não sabe os benefícios corretos desse chá, né? E aí você pega um chá aleatório com o objetivo de conseguir desinchar aí a sua barriga, você não vai ter o resultado que você espera, né? Então, qual é o objetivo? O que você tem que fazer justamente para você conseguir ter o resultado aí que você deseja no seu dia a dia? É você entender o seguinte, olha só, um dos pontos importantes que a gente tem que fazer, o jeito certo de fazer esse processo do desinchar a barriga. Primeira coisa é você entender que existem alimentos que são muito fermentáveis e alimentos que são menos fermentáveis. Como assim, Ana? Alimentos que são muito fermentáveis. São aqueles alimentos que às vezes são de mais difícil digestão pelo corpo. Independente de ser saudável, de não ser, são alimentos que o corpo precisa de uma ajuda adicional para poder estar processando esses alimentos. Então, vou dar um exemplo aqui, por exemplo, né? A gente tem um grupo muito especial que a mulher 40+ precisa consumir no seu dia a dia, né? Que é o caso dos alimentos que a gente chama de crucíferas. Então entenda, ó, mulher 40+ que quer desinchar, quer diminuir o inchaço da barriga para conseguir emagrecer 10 quilos depois dos 40 e permanecer magra comendo de tudo, precisa ter uma atenção quando consumir brócolis, couve-flor, couve de Bruxelas, repolho roxo, todos esses itens, eles fazem parte de um grupo que a gente chama de crucíferas, né? São vegetais que têm características importantes, antioxidantes, mas que precisam ser preparados da forma adequada. Porque se eles não forem preparados da forma adequada, você vai ter mais inchaço aí na sua barriga. Significa que vai dificultar ainda mais o seu processo de emagrecimento e bem-estar depois dos 40 anos. Então, uma coisa que você tem que fazer aí no seu dia a dia é fazer o quê? Ao invés de você preparar, refogar, né, ou até mesmo esqueci o nome, preparar no vapor esses alimentos, o que você vai fazer? Panela tampada, forma errada, né? Então vamos dizer, você aí quer desinchar a barriga, vai preparar um brócolis, uma couve-flor, um repolho, uma couve de Bruxelas, um repolho roxo. Ao invés de você cozinhar esses alimentos com a panela, né, ou no vapor, panela fechada, a partir de agora você vai cozinhar vapor, seja lá o que for, panela aberta. Ana, por quê? Por que isso? Entenda uma coisa. Um dos pontos, mulher 40+ que quer desinchar a barriga, entenda que uma questão aí que é super importante. Você tem que entender o seguinte. Certos vegetais, eles vão conter substâncias sulfuradas. Brócolis, couve-flor,
repolho, repolho roxo, couve de Bruxelas. São vegetais que vão ter substâncias ali sulfuradas, que vão causar esse inchaço maior na barriga, né? Então, um dos pontos que você tem que ter atenção é a forma de preparo. Como que você vai conduzir com essa forma de preparo? Simples. Ao invés de você cozinhar esses alimentos, pode até ser no vapor, que é a melhor recomendação, com a panela fechada, a partir de agora você vai cozinhá-los, né, no vapor com a panela aberta. Por que, Ana? Vai aumentar o tempo aí de cozimento. Pode até aumentar o tempo de cozimento, mas entenda, para que você não fique com a sua barriga inchada, você precisa tirar a tampa da panela e deixar esses vegetais serem ali cozidos, né, fazer o cozimento no vapor com a panela aberta, porque aquelas substâncias que provocam o inchaço da barriga, elas vão ser eliminadas. Com a panela fechada, o que significa vai ser muito mais difícil de você liberar essas substâncias sulfuradas. E aí, quando você não libera essas substâncias na hora de preparar aí esses vegetais, como eu mencionei, você vai consumir brócolis, couve-flor, repolho, repolho roxo, couve de Bruxelas. E o que vai acontecer? Você vai sentir maior inchaço na sua barriga, mais difícil de digerir esses alimentos. E são alimentos que a mulher 40+ precisa de mais. Vai precisar porque fonte de antioxidante, fonte de fibra, ajuda a regular a flora intestinal. Então são alimentos importantes, mas você precisa saber prepará-los. Porque quando você sabe preparar esses alimentos, quando você sabe preparar adequadamente o repolho, repolho roxo, o brócolis, a couve de Bruxelas, se você prepara da forma correta, destampando a panela e deixando o cozimento ali no vapor, mas com a panela destampada, essas substâncias sulfuradas, elas são liberadas e com isso você não fica com a barriga tão inchada. E com isso, o seu processo do emagrecimento acaba acontecendo de uma melhor maneira. Com isso, você consegue emagrecer 10 quilos depois dos 40 e permanecer magra, tá? Então é importante você levar esse seu processo aí, porque isso vai te ajudar muito nesse sentido, tá? Outra coisa que a gente precisa entender quando a gente fala em questão de inchaço é o fato das mulheres que às vezes não conseguem, por exemplo, comer feijão, né? Nossa, Ana, eu não consigo comer feijão, eu consumo feijão, me sinto mal, eu não consigo, por exemplo, nossa, passo muito mal, não consigo digerir bem nem feijão, lentilha, nem nada disso. E aí, isso pode estar acontecendo, entenda, olha só, o que pode estar causando o inchaço da sua barriga se você está aí querendo emagrecer depois dos seus 40 anos? Um dos grandes fatores é você não realizar o remolho adequado do seu feijão, da sua lentilha, do grão de bico, da ervilha. Como assim remolho, Ana? Entenda, remolho é quando você pega essas leguminosas, esses grãos, coloca dentro d'água, mas tem um detalhe mais do que importante, porque não é só colocar dentro d'água e deixar ali essas leguminosas de molho. O que causa um inchaço na sua barriga ao consumir os feijões é exatamente o fato de você colocar o feijão, lentilha, grão de bico, ervilha, tudo isso ali de molho antes de cozinhar, mas você não utiliza, por exemplo, alguma substância ácida, como vinagre, como, por exemplo, gotinhas de limão. E por que é importante você inserir gotinhas de limão, ou até mesmo um pouquinho de vinagre, vinagre de maçã, no remolho do seu feijão, no remolho da sua lentilha, grão de bico, ervilha? Porque quando você faz o remolho adequado dos seus feijões, lentilha, grão de bico, ervilha, você está liberando substâncias que dificultam a digestão. E ao liberar essas substâncias que dificultam a digestão, você vai conseguir consumir melhor os feijões, a lentilha, o grão de bico. E assim, você vai conseguir inserir alimentos ricos em ferro, em magnésio, vitaminas do complexo B, que vai favorecer o seu emagrecimento, de forma que você consiga emagrecer 10 quilos depois aí dos seus 40 anos e permanecer magra, comendo o que você quiser. Tá vendo como é importante você entender como preparar os alimentos, como que você precisa conduzir esse seu processo? Porque quando você detém esse conhecimento, quando você detém essa informação sobre
preparar adequadamente os alimentos para diminuir o inchaço da sua barriga, você não deixa de comer nenhum alimento. Você simplesmente aumenta a variedade da sua alimentação. E assim, esse emagrecimento depois dos 40 anos vai ficar muito mais fácil, vai ficar muito mais leve. E assim você consegue levar esse processo de emagrecimento para a sua vida. Não é algo que você vai fazer ali por um dia, 2 dias, uma semana, 2 e vai deixar de lado. Pelo contrário, você vai fazer e vai continuar. Porque se diminui o inchaço da barriga, você vai sempre querer consumir esses alimentos. Isso vai te ajudar a emagrecer e permanecer magra aí, tá bom? Depois dos seus 40 anos. Então, falamos disso tudo, né? E um dos pontos que a gente precisa considerar aqui é exatamente isso, né? Tem alimentos que quando a mulher, ela tá com má digestão, coloca aqui pra mim se tem alguém assim, desse jeito, com má digestão, azia, gases, o intestino muito preso. Quando come qualquer coisa, a barriga fica dolorida, sente muitas dores, muitos gases, parece que tá tudo preso aqui embaixo, sabe? Sabe quando tem todos esses sintomas gastrointestinais, tanto o estômago, né? Má digestão, tá tudo parado e o intestino lá embaixo todo parado. Não consegue evacuar, sente dores quando vai ao banheiro. Ou até pode evacuar, mas não consegue eliminar normalmente ali as fezes, né? Ter uma eliminação 100% das fezes. Se você tem aí esses sintomas, se você está apresentando esses sintomas, significa que você precisa começar a selecionar alguns alimentos especiais, específicos no seu dia a dia, né? Porque quando isso acontece, significa que você está tendo uma baixa tolerância para alguns carboidratos que fermentam mais, né? E quando você conhece esses carboidratos que são mais fermentáveis, quando você tem uma lista adequada com esses alimentos que são mais fermentáveis, e se você apresenta esses sintomas que eu estou mencionando aqui para você, significa que você vai saber selecionar melhor os alimentos para você utilizar no seu dia a dia. E ao selecionar melhor os alimentos, você consegue atingir o seu resultado de emagrecer 10 quilos depois dos 40 e permanecer magra, comendo aí de tudo, tá bom? Então, eu vou falar aqui uma lista, se você está com todos esses sintomas que eu mencionei, né? Má digestão, azia, gás, intestino preso, tá tudo parado aqui, menciona aqui, coloca aqui pra mim se isso tá acontecendo. Se tá tudo parado, tem todos esses sintomas ao mesmo tempo, tem alguns alimentos que você precisa priorizar. Por exemplo, a chia, fiz aqui uma lista enorme, né? A chia, o leite de coco, a banana, o morango, o kiwi, a laranja-lima, o limão, o maracujá, a tapioca, semente de abóbora, gergelim, o coco, a abóbora, semente de girassol. Esses alimentos são os alimentos que você pode priorizar agora no momento. Claro, de formas variadas, né? E aí você pode botar de formas mais variadas possíveis. Fazer, por exemplo, um pudim de chia com um pouquinho de morango. Você pode bater uma vitamina com um pouquinho de leite de coco, um pouquinho de banana, um pouquinho de chia. Você pode preparar, por exemplo, uma tapioca e você bota, por exemplo, um ovinho mexido com um pouquinho ali de gergelim em cima. Você pode, por exemplo, fazer um creme de abóbora e aí bota um pouquinho de frango desfiado. Você pode, por exemplo, preparar uma salada de fruta com banana, morango, kiwi. E aí você coloca, por exemplo, um pouquinho de semente de abóbora, um pouquinho de coco em lascas, e aí você faz uma outra refeição. Todas essas refeições que eu estou mencionando aqui para você são refeições que são as mais adequadas, tá? Com nutrientes e alimentos ajustados importantes para a mulher que tem esse sintoma de má digestão, de gases, de azia, de intestino preso, tá sentindo que na verdade tá tudo parado aqui embaixo, não tá conseguindo organizar mais ou menos, tá tudo parado, né? O intestino não tá funcionando bem, o estômago aqui tá pedindo ajuda. Então você pode utilizar esses alimentos. E obviamente existem alguns chás sim que você pode tomar. Só que o chá unicamente, ele não vai te ajudar. Entenda uma coisa maravilhosa. Se você hoje está com a barriga inchada, está sentindo esses sintomas de má digestão, está sentindo que o estômago não está legal, o intestino também está parado, o que acontece?
para melhorar a digestão lá em cima, né, a nível aqui gástrico, existem alguns chás que você pode utilizar. Mas somente o chá, ele vai resolver o problema ali pontual. Eu posso indicar vários chás que vão ajudar. Por exemplo, o chá de alecrim. Só que não vai ser recomendado para quem tem pressão alta, quem tem, por exemplo, ali úlceras, né? Mas para qualquer outra mulher pode estar sendo utilizado. O chá de gengibre também é uma ótima opção para diminuir, né? Toda essa parte aí de má digestão. O chá de erva doce também diminui aí muito essa questão, né, da digestão de forma geral. Só que você tem que pensar o seguinte, hoje em dia, se você tem esses sintomas intestinais, sim, é importante, gastrointestinais, né, aliás, é importante que você utilize alimentos para melhorar esses sintomas, para você se sentir melhor, ter qualidade de vida. Mas, se hoje em dia você está com a barriga inchada e quer emagrecer depois dos 40 e permanecer magra comendo de tudo, além de ajustar a alimentação para você diminuir todos esses sintomas, para você se sentir cada vez mais leve, você tem que parar e perguntar para você mesma, por que é que você está com a barriga tão inchada? Por que é que você está sentindo tantos gases? Por que é que você está com má digestão? Porque se você está sentindo todos esses sintomas, significa que as suas escolhas alimentares nos últimos meses, quiçá nos últimos anos, não foram as melhores para você, né? Então, será que somente consumir alguns chás, será que somente mudar alguns alimentos vai ser o suficiente para você conseguir desinchar a sua barriga, emagrecer 10 quilos e permanecer magra comendo de tudo? Pode ser, e eu digo pode ser, mas na verdade eu enfatizo que né? Porque eu sou nutri e também trabalho com comportamento, né? Eu sou terapeuta comportamental. Então, além de ser nutri, eu trabalho com terapia comportamental, e eu vou dizer para você o seguinte, maravilhosa, se você não mudar a sua forma de pensar, se você não mudar a forma como você está escolhendo os alimentos no seu dia a dia, você vai ficar sempre refém ali do chazinho de gengibre, do chazinho de dente de leão, do chazinho de hortelã, do chazinho de carqueja. De chá eu posso falar, né, que eu já estudei muito chá, eu sou fitoterapeuta também. Eu amo trabalhar com chás. Mas trabalhar somente a nível ali dos chás, da fitoterapia, é ótimo, é excelente. Eu amo trabalhar com chá e consumir chás. Mas isso aqui é a ponta do iceberg. Você tem que entender por que é que você está sentindo tanto inchaço, por que é que a barriga está tão inchada desse jeito, por que tem má digestão, por que está com o intestino preso. E se você está apresentando esses sintomas, significa que você tem que começar a ter um olhar além, né? Tô olhando para a alimentação, tô entendendo que eu preciso mudar, mas por que é que eu tô comendo esses alimentos que me deixam inchada? Por que é que eu tô escolhendo esses alimentos que estão me deixando desse jeito? Será que eu tô comendo as minhas emoções? Será que eu estou muito estressada e eu não paro para comer direito? Será que eu tô comendo rápido? Não tô dando atenção para o momento da alimentação? Isso tudo precisa ser refletido, né? Porque se você só toma um chá para diminuir o inchaço da barriga e não para e pensa, por que é que você está sentindo esse inchaço? Por que você está comendo alimentos tão pesados? Por que é que você está fazendo essas escolhas quando você está ansiosa e estressada? Se você não para e reflete sobre isso, você sempre vai ficar refém dos chás. E não quer dizer que os chás sejam ruins, né? Eu sou fitoterapeuta, como eu sempre falo, e eu amo trabalhar com chás. Só que a raiz do problema é outra maravilhosa. E vai muito além do prato. E quando você entende isso, você consegue emagrecer após os seus 40 anos e permanecer magra comendo de tudo. Tá bom? Então, olha só. Esse encontro de hoje é um encontro assim para vocês depois reverem com calma. Eu falei, tentei passar assim de forma mais simples e mais clara, mas é importante que vocês vejam aí depois e revejam esse nosso encontro, porque tem muita informação e tem muitos alimentos que vocês precisam registrar aí para utilizar no dia a dia de vocês. Eu espero que eu tenha sido o mais objetiva possível, tá? Só para avisar, na próxima
terça-feira a gente tem mais um encontro do Emagreça Corpo e Mente. Os nossos encontros, eles são todas as terças e quintas-feiras, 8h30 da noite, tá? O encontro de hoje, sexta-feira, foi só por conta de uma questão de saúde, né? Ontem eu realmente não estava bem, e aí como eu tenho essa obrigação não porque parece uma coisa imposta, né? Mas como eu tenho esse combinado comigo mesma de dar 2 aulas gratuitas toda semana, então eu realmente, né, é um combinado que eu tenho comigo. Eu precisava estar aqui para passar essa informação para vocês, tá bom? Então é isso, ó, terças e quintas, 8h30 da noite, não marca nada. Anota ali no lembrete do celular, tá? Porque a gente vai se encontrar toda terça e quinta aqui para eu passar bastante informação para te ajudar a emagrecer 10 quilos depois dos 40 e permanecer magra comendo de tudo, tá bom, maravilhosa? Ó, beijo no seu coração, tudo de melhor. Aproveite muito aí o sábado com a sua família, viu? Tudo de melhor. Um beijo, a gente se vê todos os dias, né? Que amanhã eu tô aqui também, tá? Beijo, fica com Deus.